E nesse vídeo vou acabar falando sobre um tipo de sentimento que eu até comentei em outros vídeos aqui, mas dessa vez vamos tentar refletir sobre uma perspectiva bem diferente, né? Nossa vida poderia ter o mesmo resultado de uma maneira, caminho diferente? Tem alguns exemplos em alguns vídeos aqui que nós falamos que a viagem, né, para a gente chegar até certo caminho seria como se estivesse dentro de um trem, e a maneira como nós vivêssemos dentro de um trem seria aquilo que nós pudéssemos escolher. Tudo bem. Mas nesse vídeo vamos tentar focar no seguinte ponto. Para se obter o mesmo resultado de uma maneira diferente, caminho diferente, eu diria que sim. Né? Talvez você ou qualquer outra pessoa diga que sim também, ou diga que não. Mas eu vejo, isso eu aprendi lá nos rituais xamânicos, numa das reuniões, né? Quando termina, a pessoa comenta lá, e que se a gente olhar uma perspectiva um pouco maior sobre a espiritualidade, não um olhar como se fôssemos crianças em espiritualidade, né, que estamos aprendendo, começando. Se a gente imagine que a gente já tenha conhecimento da espiritualidade, então a gente olhar num âmbito maior. Então poderia ser o seguinte: de repente, eu na minha vivência, eu vim aqui para a Terra, eu vim com um propósito de fazer certas coisas. Mas no decorrer do caminho as coisas mudaram um pouco. Eu acabei não conseguindo atingir certos objetivos que eu deveria ter atingido, né? Às vezes ocorre, quando a gente planeja alguma coisa, então eu planejo ir daqui até Florianópolis. Só que aí no meio do caminho acontece um acidente na estrada e que eu não posso mais andar, por exemplo. Pode ocorrer. Ou que a ponte quebre, né? E que, mas isso já era previsto? Não, era previsto. Só que aí você conseguiu passar ela. Mas eu resolvi não passar. Eu tenho meu livre-arbítrio. E aí eu acabei encontrando uma fazenda, encontrando uma pessoa lá, que eu acabei me envolvendo com ela, a gente começou a ter uma família, coisa que não tinha nada a ver para acontecer comigo nessa minha existência. Então, há todo um remanejamento de situações que eu acredito que possa sim ocorrer. E aí, eu com esses novos ingredientes na minha vida, eu me lembrar, puxa vida, eu estava naquela época indo para Florianópolis para abrir um karaokê lá, por exemplo. Então aí eu pego toda essa minha bagagem nova, família e tudo mais, vendo minha fazenda e vou para lá e monto o meu karaokê. Compreendem? Isso, falando no sentido de programação, de algoritmos, né? Eu já disse que eu sou programador de computador, poderia ser possível. Nós sabemos que na matemática isso é possível. A gente consegue chegar a um determinado valor se os valores de base forem diferentes e obter o mesmo resultado. Sim. Só que aí tem que fazer outras operações. E é algo muito interessante. Muito interessante, porque se não fosse dessa maneira, então nossa vida ela seria escrita, eu poderia ficar de braços cruzados aqui, né? E eu não precisaria falar nada, nós iríamos refletir por si só, né? Eu poderia falar assim, olha, cada um reflita aquilo que achar que está vindo na cabeça, e cada um fosse refletir. E não é bem por aí. Isso abre um leque de possibilidades em nossa mente de que o mundo ele não está pronto, não está terminado.
Ele é um organismo com várias pessoas, com várias possibilidades, que nós estamos construindo ele a cada dia. Temos um plano, sim, um foco. Vamos supor, atingirmos 300 bilhões de habitantes. Poderia ser até mais, né? 1 trilhão de humanos vivendo em harmonia. Né? De repente, quem vai decidir isso somos nós, com a ajuda dos mentores, ajuda da espiritualidade. É algo muito interessante. Algo que nos permite sonhar, nos permite ser quem nós queremos ser. Não deixa aquele sentimento de que nós somos comandados. Nos mostra o verdadeiro livre-arbítrio. Nos coloca numa posição de co-criadores, realmente. De repente, até como, ao invés de a espiritualidade, nós ajudarmos a espiritualidade a criar, a espiritualidade nos ajudar a criar. Percebe? Sempre num plano abaixo de Deus, lógico, né? Isso, óbvio. Mas nos dão essa liberdade de a gente experienciarmos uma totalidade fantástica. Vou até ler novamente o título aqui, que nesse vídeo nós vimos a possibilidade de que, através da pergunta, nossa vida poderia ter o mesmo resultado de uma maneira, caminho diferente? Sim. Nós podemos. Se a gente caiu, a gente levanta. Se a gente tropeçou, perdeu uma perna, a gente se rasteja. Se a gente desconstruiu, a gente constrói novamente. E a gente acaba transformando o mundo através da nossa força, do nosso querer o bem, não da nossa covardia. Não deixar para lá. Ah, para mim está bom dessa maneira. Até poderia, mas o correto seria mesmo que a gente sempre lutasse. Tantas quantas vezes eu já passei por minha vida em situações que eu achei que eu não fosse conseguir fazer tal sistema ou conseguir em minha vida, e eu fui lá e consegui. Eu lutei, e mesmo com tudo perdido, isso não é filme, não é ficção, não. Eu tenho um vídeo que eu vou colocar aqui no card sobre a coleção de vitórias que a gente tem em nossas vidas, que nós devemos sempre nos lembrar, porque aquilo que nos torna fortes. Então, inclusive vou deixar esse vídeo agora como o primeiro dessa série, porque é isso que nos faz lembrar que nós somos capazes. Nós não podemos deixar com que as coisas do mundo nos enfraqueçam, que as sombras do mundo nos enfraqueçam, nos façam esquecermos de quem nós somos. Somos fractais de Deus. Temos toda uma espiritualidade do nosso lado. E somos guerreiros da luz. E tenhamos sempre essa força para poder reconstruir, construir, co-criar o nosso futuro à nossa maneira. A maneira da nossa ancestralidade, a maneira da nossa espiritualidade, a maneira da nossa essência, a maneira do nosso eu sou. Gratidão, gratidão, gratidão.